Voltamos com mais um programa Dr. Chefe. Hoje nós vamos dar início a uma série de apresentações sobre as patologias mais comuns que nós encontramos na população em geral. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a lombalgia, né? É a segunda queixa mais comum, só perde para a dor de cabeça, a famosa cefaleia, tá? E ela envolve a minha área, então eu posso falar com vocês com prioridade. Nós selecionamos 4 perguntas no primeiro bloco e 4 perguntas no segundo bloco. São as perguntas mais frequentes que os nossos pacientes fazem a nível de consultório, a nível de posto de saúde, qualquer local que nós fazemos um atendimento desse tipo de problema, de dor na coluna lombar, né, sempre vai cair nessas perguntas. Então, a primeira pergunta é, o que é lombalgia? Né, geralmente os pacientes sentam, doutor, o que é isso? A definição de lombalgia é uma dor localizada na região lombar, é a região mais inferior da coluna, muitas vezes pode doer mais para baixo no osso sacro ou até nos glúteos, tá? Essa é uma dor que fica nessa localização, né? Muitas vezes ela pode ser rápido o curso, como ela pode demorar um pouco para passar e para poder melhorar. Geralmente, a lombalgia ela acontece em 80% das pessoas, né? Com certeza, 80% alguém vai ter lombalgia numa fase da vida. Alguns vão desenvolver um episódio único, passageiro, com melhora. E outros vão ficar com essa doença persistindo. E o mais comum, né, desses tipos de lombalgia é aquele que está relacionado com o fator mecânico e com o fator degenerativo. O fator mecânico é que você vai desenvolvendo, ao decorrer da sua vida, um encurtamento da musculatura que fica atrás da coluna. E esse encurtamento vem por N questões, que nós vamos comentar isso na sequência. Só que o mais importante é que você não faz nada para melhorar esse encurtamento. Aí você desenvolve as suas atividades do dia a dia. E com isso você vai apresentar dor localizada. E a alteração degenerativa, que compreende o tipo mecânico-degenerativo, são as alterações de bico de papagaio, de desgastes, que todas as pessoas vêm apresentar ao longo do tempo. Então você pode ter, né, uma dor na coluna, numa fase da vida e nunca mais ter, ou você pode se tornar um paciente que sempre vai ter problemas relacionados com a coluna lombar. Então lombalgia é uma dor. Tá? Ela não é uma doença, ela é uma dor localizada na sua coluna. A segunda pergunta mais frequente em consultório dos nossos pacientes é qual que é a causa da lombalgia, né? Por que acontece isso? Olha, a grande quantidade de pessoas se enquadram em problemas posturais. Você geralmente não pensa na sua postura, você não observa a sua postura. Com certeza, se você tem dor na coluna, ela é uma postura errada, né? E aí você desenvolve todos os seus afazeres do dia, o seu trabalho, as suas movimentações, e com isso você vai sobrecarregando a sua coluna com essa má postura e, consequentemente, no futuro você pode desenvolver a dor. Então, a questão postural é a mais frequente, é aquela que acomete a grande maioria das pessoas, por isso que ela é citada primeiro. A gente observa muito a postura dos outros, mas e a nossa? Será que está correta durante o dia? Nós vamos falar sobre isso depois, como é que deve ser uma postura bem correta. A segunda causa de lombalgia é a questão ou inflamatória ou infecciosa. A inflamatória geralmente é essa que causa dor por uma inflamação e que melhora rapidamente com o tratamento. A infecciosa já envolve um processo de uma bactéria que ataca, cria-se uma infecção, você tem que entrar com remédios mais potentes como antibióticos, e aí isso daí envolve um processo, uma incidência muito menor mas acontece, a inflamatória e a infecciosa. A outra causa muito importante é por movimentos ou esforços repetitivos. Esses são exercidos durante o seu trabalho. Eu falo desde um trabalho doméstico, que não é fácil, né? Sempre que alguém executa esse tipo de trabalho, pode saber que não é fácil. Durante o dia inteiro você está desenvolvendo atividades e sempre com postura errada, né? Então não é fácil. E para quem trabalha também fora de casa, às vezes trabalha numa situação que não é muito confortável o trabalho. E aí gera uma certa sobrecarga, um certo problema na sua coluna lombar.
né? É muito importante você saber se você faz parte desse grupo, se você tem no seu trabalho movimentos repetitivos que possam prejudicar você. Se acontecer isso, ele pode ser o grande causador dos seus problemas, né? Nós temos a obesidade, que também interfere muito na questão da dor na coluna, é muito frequente, e a grande maioria desses pacientes não aceitam muito, né, quando a gente fala que ele é obeso e precisa emagrecer. Então preste atenção se você não está acima do peso, que de repente também essa pode ser a causa da sua dor na coluna, tá? A ocupacional, a gente já falou pelos movimentos repetitivos, veja se na sua profissão você tem algum problema relacionado com isso, se leva a você a desenvolver uma doença dessa. O sedentarismo, não preciso nem falar que tudo que não usa atrofia. Se você ficar parado, se você não fizer exercício, se você não se movimentar, os músculos todos da coluna, eles vão automaticamente sofrer uma atrofia muscular, um encurtamento, e vai cair em cima daquilo que eu falei, das causas mecânicas, né? Geralmente você tem uma dor na sua coluna causada por um mau uso ou um desuso e um encurtamento muscular, que faz com que você sinta dor. Ele tira mais ou menos o seu eixo de equilíbrio do centro, quando isso acontece. E também existem as lombalgias emocionais, a gente só encontra isso no pronto-socorro, pessoas em crises que desenvolvem dor na coluna, que não melhora com nada, mas geralmente são todas cheias de problemas relacionados com a família, com si próprias, e desenvolvem na coluna uma dor. Então, são várias outras causas, mas eu acho que essas são as mais importantes, e você pode estar enquadrado dentro de alguma delas. Preste atenção nisso. A terceira pergunta mais frequente que eu escuto, né, a nível de lombalgia, quais são os tipos de lombalgia que tem? Né? Nós temos dois tipos básicos, né? O tipo agudo, a lombalgia aguda, que ela ocorre em pessoas mais jovens, né? Geralmente abaixo dos 35 anos, né? Ocorre por um esforço exagerado, por uma má conduta, por um agachamento errado. As pessoas não têm o costume de dobrar os joelhos para fazer um agachamento, e aí abaixa, só dobrando a coluna, pega um peso, pega um esforço, faz um movimento de rotação, e aí volta na postura normal, e aí há uma contratura muscular, né? Olha, preste atenção que nós estamos falando muito de contratura muscular, né? Sempre o processo da lombalgia envolve essa contratura muscular. Esses casos agudos, eles são tratados de uma forma mais intensiva com relação a remédios, eles costumam deixar uma pessoa, geralmente, em torno de até 3 semanas com sintoma, mas eles cedem muito rapidamente, a pessoa se livra desse problema. Só que é uma coisa, em 60% dos casos, ela pode aparecer novamente, por uma nova atitude dessa, de um desuso, de um mau funcionamento, de um carregar um peso errado, e aí as coisas vão se tornando frequentes, até que você se torna o segundo tipo mais frequente, que é o crônico. Então o primeiro tipo é o agudo, o segundo é o crônico. Aí vai pegar você quando? Na idade mais adulta, depois que você já fez bastante traquinagem, você já fez bastante coisa errada, sentou totalmente errado, esforçou totalmente errado, movimentou totalmente errado, e aí você vem desenvolvendo dores que não passam, né? Aí depois de vários anos sentindo essas dores, quando vem no médico e faz uma avaliação e faz uns exames, a gente percebe que você já tem esse sofrimento já faz algum tempo e que se você tivesse tomado uma providência antes, não teria dor, não teria nada disso, tá certo? Então é a aguda e a crônica, os dois tipos de lombalgia mais frequentes. A quarta pergunta mais frequente que eu escuto pelos meus pacientes no consultório ou nos postos ou nos pronto-socorros, se a ressonância magnética é o principal exame ou é o primeiro exame a ser feito. Essa é uma questão meio delicada, porque na verdadeira medicina, a gente sabe que a lombalgia ela é um sintoma, né? Ela é uma dor na coluna. Isso que significa lombalgia, ela não é uma doença. Então, geralmente, o diagnóstico de lombalgia, o médico faz de uma forma clínica. Você chega aqui no consultório, conta a sua história e a gente vai examinar e eu vejo a contratura da musculatura da coluna, seja numa fase aguda ou numa fase crônica, e aí, através da conversa, eu consigo fazer o diagnóstico. A não ser alguns casos, por exemplo, de trauma, de esforço, que escutou algum barulho, ou conseguiu fazer algum tipo de reprodução exato da sua dor,
Aí a gente vai solicitar algum exame para poder descartar uma possível fratura, um possível desvio dessa coluna. Mas a ressonância magnética, ela não é de início o exame principal. Eu acho que todo médico, ele deveria começar com um exame de raio-x simples, onde ali você consegue ver muita coisa relacionada com a coluna, você consegue fazer uma avaliação perfeita, mas só que os pacientes, eles não, parece que não acreditam mais nesse exame, parece que eles só acreditam que uma ressonância magnética possa dar certo. Então, hoje em dia, é um exame muito utilizado, um exame muito solicitado, e muitas pessoas não conseguem fazer. O próprio INSS, ele sempre solicita, eu quero ressonância para todos os doentes que estão encostados, que estão em benefício. Não é tão simples assim você pedir ressonância, até se você tiver convênio ou for de forma particular, você consegue fazer o exame. Mas geralmente as pessoas que pedem pelo SUS, existe um processo de cota, existe um limite desses exames por mês, e todo mundo quer, né? Logicamente a ressonância é o exame mais completo, e todo mundo quer o exame. Mas a verdadeira medicina é aquela que você tem que pôr a mão no doente, você tem que examinar o seu doente, você tem que conversar com ele, e através disso você consegue fazer o diagnóstico. Se você achar necessário pedir a ressonância, peça. Isso é uma conduta médica, né? Não está errado, mas eu acho que você pode fazer de uma forma mais simples, e você, paciente, não pode ser tão exigente assim que você quer logo de cara o principal exame, o mais sofisticado e o mais complicado. Eu acho que o médico sabe o que ele está fazendo, ele pode começar com raio-x e até terminar numa ressonância magnética, mas ele tem uma conduta de raciocínio através daquilo que você informa. Então você tem que ser verdadeiro naquilo que você está falando, para que ele possa trabalhar de uma forma verdadeira também na solicitação dos seus exames. Lembra, né, a grande maioria é postural, tá? Está relacionado com aquilo que você faz, tá? De errado, logicamente. Então, às vezes, não necessita muitos exames para que você possa fazer um diagnóstico. Tá? Então, acredite no seu médico, ele vai te examinar, você vai conseguir, nós vamos conseguir fazer um diagnóstico de vocês, e com isso vamos realizar um tratamento que seja a contento. Tá? Olha, sempre, se você tiver uma dor, seja aguda, seja crônica, procure o seu médico para que você possa esclarecer o que está acontecendo e resolver, principalmente, o mais rápido possível. Agora que você já escutou as 4 primeiras perguntas mais frequentes a respeito da lombalgia, nós vamos então fazer um intervalo comercial, né, para que você possa saber quais são as outras 4 perguntas mais frequentes, acompanhar algumas imagens que vocês estão acompanhando de pessoas com problema de coluna, e aí voltamos logo então para esse esclarecimento. Voltamos do nosso intervalo comercial e nós estamos aqui no meu consultório reunidos para falar sobre um sintoma muito frequente na população em geral. Nós já falamos no primeiro bloco que a lombalgia é o segundo sintoma mais frequente e com isso afeta 80% da população em geral. Na verdade, um dia alguém vai ter uma dor da coluna. Aí de forma aguda, que pode se resolver de uma forma mais rápida, ou de uma forma crônica, que fica aquela dor persistente, incomodando a pessoa. A quinta pergunta mais comum que eu encontro com os meus pacientes é se a ginástica faz bem para a coluna. Se você estiver na crise aguda, se você acabou de ter a crise, acabou de travar a sua coluna, a sua musculatura está tensa, não adianta você fazer exercício, porque o exercício nada mais é que o movimento muscular. Então, se você está com a coluna dolorida, se você fizer exercício, você vai piorar. O que tem que ser feito na crise aguda é repouso, é medicação e repouso. Por isso que muitas pessoas não saram, ou então elas demoram para sarar, porque elas não fazem esse devido repouso. É muito importante. Tem casos que demoram de 3 a 6 semanas para melhorar, tá? E a pessoa não faz o repouso certo e vai se prolongando essa dor e vai se prolongando o sofrimento. Se você tem uma crise aguda, você tem que repousar como primeiro critério, tá? Então o exercício físico nessa fase não tem indicação. Já na fase crônica, ele é o mais indicado. Nós estamos falando que a coluna, ela contrai a musculatura da coluna, né? Ela faz com que você fique tenso. E o trabalho do exercício físico, ele pode descontrair essa musculatura, alongar essa musculatura e fortalecer essa musculatura. Então, com isso, eu consigo fazer com que você localize de novo o seu centro de gravidade, você coloque ele de novo na posição normal, para que você tenha um funcionamento fisiológico perfeito. E esse funcionamento não sobrecarregue a sua coluna, tá? Então, é importante você fazer alongamento
alongamentos, fortalecimentos musculares, mas quando você não esteja na fase aguda, você esteja na fase crônica. Às vezes você está na fase crônica e está com muita dor. Então vai esperar melhorar a sua dor com a medicação que o seu médico vai escolher e aí automaticamente você vai melhorar a sua dor através de um exercício físico, através de alongamento e fortalecimento. Nós não podemos deixar de falar na musculatura abdominal. Ela é importante no processo da lombalgia. Se você tiver uma musculatura bem fortalecida, se você tiver um músculo abdominal bem funcionante, você consegue tirar até 50% da sobrecarga da coluna. Você não precisa ter um abdômen de tanquinho, mas você pode ter um abdômen que seja um músculo mais resistente. E com isso, você dividir um pouco essa sobrecarga do seu dia a dia, essa movimentação que você faz e tira um pouco da coluna. Ele joga um pouco para a musculatura do abdômen e um pouco para a musculatura da coluna. E quem sofre de coluna, entenda o que eu vou dizer agora, entenda. Se você tem problema de coluna crônico, você tem que fazer exercício para o resto da sua vida. A principal medicina é aquela que previne os problemas, não aquela que trata. Então, se você sofre de problema de coluna, faça exercício regular. Faça exercício, escute seu médico, escute as instituições na televisão que falam, você tem que fazer exercício, procura seu médico. Pô, entenda isso como sendo uma coisa certa. Você sofre porque você não quer fazer o que é certo. Tá? Lógico que para nós médicos, quanto menos você fizer, melhor, porque você vai vir no consultório. Mas eu não acho certo isso. Depende de você tomar uma atitude e entender que você tem que fazer algo, tá certo? E esse algo é um exercício físico. Na hora que você estiver tratado e na hora que você não estiver com dor, tá certo? A sexta pergunta mais frequente que eu escuto a nível de consultório é a pessoa que tem hernia de disco fala assim para mim com uma carinha assim: eu tenho que operar? Não, você não tem que operar a hérnia de disco. Tá? A hérnia de disco é um processo de inflamação, de edema localizado na região do disco, por isso que ele causa dor, por isso que ele pode vir a comprimir uma raiz nervosa, por isso que às vezes você tem uma dor que irradia para a perna, ou então uma dor que irradia para o glúteo, que irradia para o abdômen. Isso tudo está relacionado com essa inflamação e esse inchaço que acontece na região do disco. Geralmente, a pessoa não tem que operar. 90% dos casos melhoram com tratamento clínico. Medicação, repouso, olha que nós falamos do repouso, e algum outro tipo de tratamento paralelo, fisioterapia, exercício físico, seja lá o que for. Então, se você tem melhora em 90% dos casos, então vale a pena você tratar. Alguns casos tem que ver qual é a profissão que você exerce, qual é a conduta que você adota no seu dia a dia, para que a gente possa poder fazer o melhor por você, a melhor orientação. Porque senão você vai ficar sofrendo. E o tratamento cirúrgico, ele ocorre só em 10% dos casos. Quando que ocorre esse tratamento cirúrgico? Quando a pessoa tem uma dor muito intensa, essa dor geralmente é irradiada para a sua perna, está muito sofrimento, mas começa a acontecer alterações que são alterações de complicação, como por exemplo, alteração do nervo, você pode diminuir a sensibilidade da sua perna, ela pode ficar amortecida, ela pode ficar esquecida, ela pode ficar com dificuldade de você governar ela para você andar, para você levantar, Ou também pode acontecer um caso assim mais raro, mais complicado, que é uma disfunção dos esfíncteres. Você não consegue controlar nem o xixi e nem o cocô. E com isso você tem isto como sinal de complicação. Não dá para uma pessoa ficar assim, com muita dor, com dor amortecendo a perna e ainda com descontrole de esfíncter. Então, nesses casos, a gente indica o procedimento cirúrgico, onde você vai lá e remove o disco e, consequentemente, você melhora a dor. Então, em 90% dos casos, não precisa fazer cirurgia, o tratamento é o tratamento clínico e você acredite isso porque isso é o correto, isso é o que é discutido nos livros de ortopedia, tá? É assim que você tem que encarar quando um médico propõe para você o tratamento clínico, visto que você não apresente nenhuma dessas complicações. A sétima pergunta mais frequente que eu escuto aqui, se a lombalgia na criança ou no adolescente, ela é importante. Lógico que ela é importante, analise comigo.
A criança ou adolescente, ela não tem que ter dor na coluna, tá certo? Geralmente isso não ocorre. Em alguns casos, salve algumas situações, que por exemplo ela caiu, ela fez algum movimento, está virando estrela e torceu a coluna, você tem uma história de um trauma, de um movimento errado, você tem uma causa. Mas se o seu filho começa a reclamar, e você percebe que não tem uma causa evidente, que você não consegue ver nada de evidente, você deve levar o seu filho ao médico, o seu filho criança ou o seu filho adolescente. Porque nessa idade é comum que não tenha nada, que não tenha sintoma nenhum. Então o que vai ser feito? Você tem que investigar, você tem que estar sempre investigando nessa fase. Por exemplo, ele pode ter uma má formação congênita, o mais comum é que ele tenha um desvio de coluna, que a gente chama de escoliose ou cifose, dependendo de onde acontece, mas está relacionado com o quê? Com a postura que ele tem na escola, do jeito que ele senta, que tem em casa, no jeito que ele fica na frente da televisão ou do computador, que você olha, que você vê, que você chama atenção, mas não faz nada, é só fala. Então aí a criança fica, o adolescente, ele fica numa postura errada e automaticamente vai desenvolvendo dor, tal. Pense no seguinte, as pessoas que têm atitudes sedentárias ou profissões sedentárias, como eu, fico sentado a maioria do tempo, você que trabalha sentado na frente de um computador, né, você que fica parado, o que não usa atrofia. Então essas crianças que hoje não fazem tanto exercício físico e ficam muito tempo parado na escola, muito tempo parado no computador, elas vão atrofiando em certo grau a musculatura da coluna e automaticamente isso vai gerar dor. Então preste atenção, se não está relacionado com esse mau uso, pergunte se esse filho seu teve algum trauma, algum deslocamento, alguma força errada agindo na coluna. Se nada disso aconteceu, você traz aqui que nós vamos fazer, ou leve para qualquer profissional ortopedista, que ele vai fazer uma avaliação correta do seu filho. Mas a criança não é para ter dor na coluna. E a última pergunta, a oitava pergunta mais frequente no consultório, depois que a gente explica para o paciente tudo o que está acontecendo, né, toda essa explanação que eu estou fazendo para vocês, eu geralmente faço para os meus pacientes, e aí vem a pergunta, como é que eu faço para evitar que uma crise de coluna aguda que aconteceu agora, ela não se torne crônica? O que eu tenho que fazer? Eu acho que o que eu vou falar para você não é nenhuma surpresa, você já sabe. Mas eu vou tentar falar para você para ver se dessa vez você acorda e você entende que quem tem que fazer alguma coisa também é você, né? Nós fazemos a nossa parte, mas você tem que fazer a sua. Então, primeira coisa é a correção postural. Visto que a causa mais frequente das lombalgias é a postural, você tem que ver se a sua postura está correta. Às vezes você não consegue se avaliar. Então procure um profissional, veja se a tua atitude está correta, e se não estiver correta, corrija. Para que você vai fazer o funcionamento da sua coluna ser errado para o resto da sua vida, se você tem a chance de fazer a coisa funcionar corretamente, tá? A segunda coisa são exercícios físicos e alongamentos. Isso é fundamental na doença crônica da coluna, tá? Você tem que fazer, na hora que você não estiver com dor, você tem que fortalecer, você tem que alongar, você tem que trabalhar a sua musculatura, porque é ela que sofre quando você está com dor. Dê atenção especial a isso. Se você não pratica exercício, se você sofre da coluna, começa a pensar isso com cuidado. Não é à toa que todas as televisões estão falando de que você tem que fazer alguma coisa. Então isso é sério, não é brincadeira. Eu não estou colocando aqui a cara na televisão para falar alguma coisa para você que não seja legal. Eu acho que você tem que pensar nisso. Por favor, encare isso como sendo uma possibilidade ímpar, tá? Você tem que fazer exercício físico, pronto e acabou. Como eu disse, para o resto da sua vida. Se você não quiser frequentar consultório de ortopedistas, né? Uma coisa que você não faz, pensando na postura, é na hora que você agacha, dobrar o seu joelho. Meu Deus, isso não é uma coisa tão difícil. Para que você dobra a sua coluna? Você faz um movimento de flexão, sendo que você pode abaixar e jogar todo o esforço em cima dos músculos das pernas, que são muito mais fortes do que o músculo da coluna. Ah, eu não estou acostumado, eu não sei. Mas começa a praticar. Se você começar a praticar isso com frequência, vai se tornar um hábito automático, e automaticamente você sobrecarrega a coluna. Quando você vai ao chão, dobrando o seu joelho, você mantém a sua coluna reta. E na hora que você sobe, você joga todo o esforço nas pernas. Meu Deus, isso é certo, e você faz errado. Você joga todo o seu esforço dobrando a sua coluna e levantando a sua coluna, e aí é onde você sofre.
Isso não é novidade, disso que eu estou te falando. Isso não é novidade nenhuma. Agora, você não está enxergando isso, pelo amor de Deus. Preste atenção, dobre o seu joelho. Tire o esforço da coluna. Mesmo que você faça isso 200 vezes por dia. Você vai dobrar 200 vezes errado a sua coluna por dia. Então dobre o seu joelho. Faça esse tipo de esforço. Faz um teste na sua casa. Vai treinando. E aí você consegue fazer isso automático. Evitar o colchão muito duro ou evitar o colchão muito mole. A primeira coisa que as pessoas fazem é trocar o colchão antes de vir no médico. É esse colchão errado. E não sabe o certo, não sabe o correto. Eu só falo uma coisa para os meus doentes. Se você está bem, você dorme em pé, você dorme sentado, você dorme na rede, você dorme no carro com o pescoço torto, com a cabeça para trás. Agora, quando você não está bem, você não dorme em lugar nenhum. Tá? Então não coloque a culpa no colchão, porque a culpa é sua. O colchão, ele tem uma durabilidade, mas ele não é o culpado. Então não quero e não pode um colchão muito mole e também não pode um colchão muito duro, tá certo? Tem que ser alguma coisa bem suave, de acordo com o seu peso, tá? Então existem as densidades, você procura as lojas especializadas e eles vão dizer, mas não troque o seu colchão. Troque a sua atitude primeiro, que você vai ver que você não vai precisar gastar dinheiro com isso, tá? E por último, é o que a gente sempre pede, que é um mal do século, é a obesidade. As pessoas, a grande maioria, está ou com sobrepeso ou com obesidade. E eu acho isso muito importante, você tem que começar a se olhar bem no espelho, no fundo do seu olho, e ver que de repente você pode estar cavando o seu próprio problema. Então procure ajuda, né? Você sabe o que tem que fazer, você tem que evitar a gordura, seja ela de qualquer forma que você ingira, você tem que procurar os alimentos mais naturais, você também já sabe disso, mas você não faz. E com isso você vai ganhando peso, e com isso você vai ficando na má postura, e com isso você vai exercendo atividades em má postura, e com isso você vai ficando doente. Tá? Isso também não é novidade. Tá? Então quando vem no médico, você está com peso aumentado, a gente sempre pede, você tem que se cuidar. Pensa no seguinte, o que você está plantando agora, você vai colher no futuro. Então, se você tiver uma atitude correta, você vai ter uma vida mais saudável no futuro. Agora, se você não tiver uma atitude correta, você não vai ter. Vocês estão acompanhando aí várias imagens de várias patologias de coluna para mostrar para vocês que isso é uma coisa mais de conscientização, é mais de um trabalho de prevenção, praticamente, do que um trabalho de tratar uma doença, tá certo? Então, com isso, essa é a minha função, trazer para você a dica de saúde de que você precisa se mexer, fazer alguma coisa por você, tá certo? E eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu dessa vez, eu espero que da próxima vez você entenda, mas faça alguma coisa por você. Se você sofre de coluna, faça alguma coisa para você. É uma lástima a gente ver as pessoas sofrerem de coluna e não entenderem isso que nós estamos falando, tá? Olha, muito obrigado. Eu gostei muito de estar aqui dando mais uma explicação. Graças a Deus esse problema é do meu conhecimento. Eu posso passar isso para vocês de uma forma. Estou à disposição para esclarecimento, mas pense em tudo isso que eu te falei, tá? Pense com carinho e você comece a tomar umas atitudes que façam bem para você, tá? Você não vai gastar dinheiro com isso. Tá certo? E não frequente a sala de ortopedistas ou de médicos pelo fato de você não ter o conhecimento. Agora você tem. É uma questão de que você tem que colocar em prática. E eu estou, e nossos colegas ortopedistas estão aí para ajudar vocês. Muito obrigado, até a próxima, né? E tomara que eu traga para vocês da próxima vez uma matéria que seja bastante criativa, uma matéria que esteja bastante elucidativa, que tire bastante a dúvida de vocês. Muito obrigado e até a próxima.